Existe um jogo que me traz bastante nostalgia. Toda vez que eu vejo alguém jogando ou vejo alguém falando sobre esse jogo, sempre me dá uma sensação tão nostálgica e tão boa que hoje eu finalmente decidi trazer um vídeo falando um pouco sobre esse jogo que fez parte da minha infância e faz parte da minha adolescência até o dia de hoje, porque é um jogo que sempre me marcou e sempre vai estar me marcando o resto da minha vida. Então hoje eu venho falar aqui do jogo Shadow of the Colossus. Fala rapaziada, quem fala aqui é o Lincoln, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. O vídeo vai ser um tema um pouco diferente do que eu tô acostumado a trazer, porque eu simplesmente vou falar sobre um jogo que simplesmente me marcou bastante. E cara, esse jogo é muito marcante na minha vida, é um jogo que simplesmente me traz bastante nostalgia. E eu queria muito falar um pouco dele, mas antes de qualquer coisa, eu não vou falar muito da história do jogo. Eu não vou falar muita coisa que vai ter muito spoiler, mas caso você esteja interessado em ver como que esse jogo é, eu vou deixar um link aqui na descrição do Alan Zoka jogando esse jogo. Então caso você esteja interessado em ver um pouco mais sobre esse jogo, ver um pouco mais da história, vai estar aqui, porque eu vou falar um pouco do jogo e não muito da história do jogo, porque o jogo tem algumas temáticas que simplesmente me marcaram bastante. Então, bora explicar um pouquinho mais sobre esse jogo antes da gente começar a falar do assunto principal. Shadow of the Colossus foi um jogo lançado originalmente para PlayStation 2 em 2025, tipo, a época que eu nasci, pra vocês terem ideia. Só que em 2018 foi lançado o remake desse jogo. E, bom, qual que é a história principal? Qual que é o trama desse jogo? Qual que é o assunto que roda esse jogo? A história roda em torno do Wander, ou Vander. Eu não sei muito bem como vou pronunciar o nome do personagem, mas eu vou chamar ele de Wander porque vai ficar mais simples de dizer. Que é simplesmente um cara que quer trazer a pessoa que ele mais ama de volta à vida. Então você já tem ideia de que o bagulho vai ser bem complicado. E simplesmente ele vaga pelo um longo caminho até ele achar o lugar que dizem que pode ter a possibilidade de ele trazer essa pessoa que ele ama a vida, que é a Momo. Não confundir com outros personagens. Eu sei muito bem em que personagem você está pensando. Não é essa Mono, não é outra Mono, é essa aqui que está aqui no jogo. Mas o Wander chega na Terra Proibida, o lugar mais amaldiçoado, que não habita nenhum tipo de animal. Tipo assim, o lugar é literalmente um deserto, não tem animais, não tem civilização, não tem nada, só tem ruínas, só tem um monte de deserto, como eu expliquei. E o Wander chega nesse templo e lá ele coloca a amada dele em cima de um pedestal para meio que ver como que vai trazer ela de volta à vida. O Wander ele é acompanhado com seu fiel cavalo, que é a Agro. Sim, a Agro é uma fêmea. E nesse momento é que as coisas ficam meio cabreira, porque simplesmente um ser que ninguém sabe o que ele é, não sabe qual que é a aparência dele, simplesmente conversa com o Wander e o nome dessa criatura é Dormin. Uma criatura que foi exilada, uma criatura que está amaldiçoada a viver eternamente nas ruínas. E simplesmente ele fala pro Wander que dá para trazer a amada dele de volta. Só que a única coisa que o Wander tem que fazer é uma coisa bem simples e nada complicado, que é simplesmente matar 16 fucking colossos. E Nem fudendo. tudo fodendo. Depois dessa fala do Dorme, o nosso personagem vai matar os 16 colossos. E é mais ou menos essa temática de Shadow of the Colossus, que simplesmente a gente tem que matar 16 colossos, mas eu não vou falar muito mais sobre a história, não vou ir atrás de explicar o que aconteceu com a Mono, o porquê dela tá morta, o porquê o Wander tá querendo ressuscitar ela. Muitas teorias tem em volta disso, falam que o Wander simplesmente, os dois eram tipo um casal e ele simplesmente quer trazer ela de volta.
Muita gente diz também que ela foi morta injustamente. Muita gente diz que ela estava amaldiçoada. São histórias que eu ouvi de fãs e nunca fui atrás para descobrir realmente se era verdade ou não. Mas uma coisa que eu quero falar um pouco sobre o jogo, eu vou citar só duas coisas que eu vou falar bastante, que é o cenário e também os colossos, que são a parte principal do jogo. Mas antes de qualquer coisa, caso você tenha se interessado e queira jogar o jogo, eu vou te falar um pequeno detalhe. O Wander não é um guerreiro. O Wander não é um aventureiro. O Wander não é o protagonista principal. Tipo assim, ele é o protagonista do jogo, mas ele não é um personagem forte. O Wander simplesmente não é um personagem que você vai, que sabe lutar, que sabe atirar muito bem com arco e flecha. Ele é um ser humano normal e ele vai ter dificuldade de fazer trabalhos simples, como escalar os colossos, matar os colossos. Normalmente o Wander também não é muito bom em combate. Quando a gente começa a jogar, a gente percebe que ele não sabe muito bem como lutar com espadas. Ele simplesmente é um personagem que é um personagem secundário. Ele só tá querendo trazer a pessoa que ele ama de volta à vida. Isso é um negócio bem interessante. O protagonista não é o cara fodão, ele não é o cara preparado para o assunto. Ele é só um humano que simplesmente, com muita determinação, está indo atrás de resgatar a vida da sua amada. Mas um detalhe principal de Shadow of the Colossus é simplesmente as paisagens e o ambiente que a gente está jogando esse jogo. Porque Shadow of the Colossus trabalha com um sistema bem interessante que eu nunca vi em outro jogo. Se tiver outro jogo que tem essa mesma temática, deixa aqui na descrição. Mas simplesmente o jogo é literalmente vazio. O jogo não te traz nenhuma criatura, o jogo não te traz nenhum tipo de um lugar muito cheio de vegetações. Lógico, tem lugares muito com vegetações muito aparentes, mas é um lugar muito vazio. Não tem tipo assim criaturas andando, caminhando. Normalmente as únicas criaturas que você vai ver no jogo são três que sempre vão estar mais aparentes, que são uma águia que tem no jogo, um escalango que são o principal meio de evoluir no jogo, que você tem que cortar o rabo de um dos calangos para conseguir upar sua estamina, sua vida, agora não lembro muito bem, e uns pássaros brancos, que cada vez que você vai matando os colossos, eles vão aparecendo. São só esses três animais principais que aparecem no jogo. E é um sistema muito interessante, porque você não tem, tipo assim, uma cena onde é um... As músicas é sempre muito ambiente, tipo, não é algo que... É um lugar muito silencioso, como eu posso dizer. É um ambiente que te deixa muito mais tranquilo. Eu não sei se é o sistema, o jeito certo de se falar. Eu não sei se é um jeito mais tranquilo, se é um jeito mais ansioso, porque é um lugar muito vazio. Não tem nada no jogo que te vai deixar com aquela sensação de, caraca, esse lugar vai em risco. Não, é um lugar onde é tudo silencioso. As únicas coisas que simplesmente te vão deixar você meio aflito são os colossos. E tá aí, eu vou falar um pouco dos colossos aqui para vocês. Que o primeiro colossus é sempre mais o inicial, o que vai dar é a introdução do jogo, o que vai te ensinar um pouco do tutorial, o que ele é capaz de fazer contra o seu personagem, qual que são os pontos fracos dele. Então o primeiro colosso é muito mais essa ideia. E os outros colossos têm o seu jeito especial e diferente de se derrotar. Eu não vou falar um pouco de como derrotar os colossos, porque caso alguém queira jogar o jogo, eu vou estar dando um grande spoiler, não é o meu objetivo, mas fiquem sabendo que cada colosso é uma criatura que simplesmente te dá uma sensação muito estranha. O jogo simplesmente dá uma sensação onde você tem que derrotar os colossos. Toda vez que você derrota esse colosso, te dá uma sensação meio de tristeza. Não é um negócio tipo, caraca, venci. É um negócio tipo, caraca, eu venci esse colosso. Porque toda vez o colosso tem uma queda. É tipo, não era pra você estar fazendo aquilo. Não era pra você estar nesse lugar. Isso é um negócio que o jogo deixa muito claro. Não é para o seu personagem estar na Terra Proibida. O nome já diz, é a Terra Proibida. E é um negócio que simplesmente toda vez que você mata o colosso, por mais que você fique feliz em matar aquela criatura que te deu trabalho para fazer tal missão, você fica muito pensativo, tipo, por que eu tô fazendo tudo isso? Por que eu tenho que derrotar tantas criaturas? Lógico que a história tem que seguir, você tem que derrotar eles para trazer de volta a pessoa que você ama.
mas ao mesmo tempo é um sentimento meio que, será que eu tô fazendo certo? Porque essas criaturas estão só tentando sobreviver, elas estão lá por algum motivo, não era pra eu estar aqui. Cara, é um sentimento que te deixa muito reflexível, porque o jogo te traz esse pensamento, te traz essa sensação. Você fica muito imerso no ambiente, na trilha sonora, que a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. É uma das trilhas sonoras que eu mais gosto, que eu toda vez que eu vejo alguém jogando, toda vez que eu vejo alguém falando de Shadow of the Colossus, eu sei que tem que colocar a trilha sonora, porque é a coisa marcante do jogo. E pra quem tem muita gente que simplesmente não gosta de Shadow of the Colossus por causa desse sentimento. Porque o jogo, como eu disse, o Wander não é um guerreiro, ele não é o personagem que vai ser o fodão em todos os colossos. Ele é só um humano que simplesmente tá com muita determinação para trazer de volta a pessoa que ele ama. Então, sim, o Wander é o personagem mais fraco, ele não consegue escalar os colossos direito. Nice, filha da mãe! Nem me preocupava, velho. Vai, vamos. Qualquer vento que bate nele, ele sai voando, ele sai balançando. E também tem um pouco mais do lado do personagem que vai fazer sentido no final do jogo, que eu não vou falar, é lógico. Mas tem um motivo também dele ir enfraquejando com o tempo e tudo mais. Porque o Shadow of the Colossus não é um jogo que você vai entrar no Colossus e você vai saber o que você tem que fazer imediatamente. Tipo, quem já jogou sabe como fazer, quem tá começando não vai entender o que tem que fazer. O Dormin, que é a criatura que conversa com a gente no começo do jogo, às vezes ele vai te dar algumas dicas, mas não são dicas muito, sem querer ser meio chato, não são dicas muito boas. Tipo, ele fala, tipo, ah, tal criatura é da água, logo você tem que usar tal técnica, tal coisa. Então, tipo assim, o jogo trabalha muito com esse sistema, onde você tem que entender o colosso para você poder derrotá-lo. E mesmo você entendendo como funciona os colossos, você ainda vai apanhar bastante, porque Shadow of the Colossus é um jogo muito, mas muito difícil. Antes de qualquer coisa, eu queria pegar uma pauta bem interessante que eu vi no vídeo do Gemma Please, onde ele faz uma menção honrosa ao Dark Souls, um jogo que eu nunca joguei, mas eu tenho muito interesse, onde o Gemma Please fala que Dark Souls na verdade não é um jogo difícil, é um jogo que você tem que pensar e tem que entender para como você vai progredir, como você vai conseguir derrotar as criaturas desse jogo. E Shadow of the Colossus é a mesma coisa. O jogo Você não tem que fazer um jogo ter dificuldade fácil e dificuldade difícil. Você tem que fazer com que o player saiba que ele tem uma aventura pela frente e que a aventura se baseia só em quão bom o player vai ficar no jogo e não se o jogo é impossível. e Shadow of the Colossus é a mesma coisa. O jogo não é um jogo difícil, o jogo é até que realmente fácil quando você começa a entender mais o sistema e como você pode derrotar os colossos. Uma coisa que é literalmente chata no jogo é a câmera e também o jeito que seu personagem sobe. Como eu disse, o Wander não é um guerreiro, então lógico que ele não vai subir igual uma pessoa normal, ele sempre vai estar estabanado, ele sempre vai escorregar no lugar, ele sempre vai. Você tem que tomar cuidado com a sua estamina, porque se ela acabar, você cai do colosso e é um negócio muito chato. Então, mas é isso, é um negócio chato, não é um negócio difícil. Porque se for difícil, ninguém ia estar conseguindo matar os colossos. Como o próprio Gemapli já disse no vídeo dele, se algo não é realmente impossível, dá pra jogar, então o jogo não é consideravelmente difícil. Shadow of the Colossus não é um jogo difícil, mas muita gente gosta de dizer que ele é difícil por causa do ambiente que ele é. É um ambiente calado, é um ambiente onde você não tem noção do que você tem que fazer, o que você tem que aprontar. Por isso muita gente gosta de colocar o Shadow of the Colossus como um jogo chato, um jogo entediante, porque simplesmente é o sistema do jogo. O jogo é calado, o jogo não é um jogo muito de ação. Por mais que ele tenha seus momentos de glória por causa dos Colossos e tudo mais, ele é um jogo muito silencioso, um jogo muito calmo. E acho que é por isso que esse jogo sempre me marcou bastante, por causa da história, por causa da história silenciada que esse jogo traz, porque é isso que o jogo é. Ele conta uma história em formato de silêncio. Você começa a caminhar pelo mapa do jogo e você vê ruínas, você vê coisas que simplesmente estão em pedaços. O lugar onde os colossos estão são tipo lugares abandonados. Provavelmente alguma civilização morava lá, pessoas moravam lá. O que é esse lugar onde a gente está? O que era para ser esse lugar?
Tem muita teoria, tem muita coisa interessante nesse jogo. E é tão incrível que até hoje, por mais que esse jogo tenha sido lançado em 2005, tem várias pessoas que até hoje tentam encontrar segredos, tentam encontrar pistas, tentam encontrar um montão de coisa desse jogo, porque esse jogo é algo marcante para um jogador de Shadow of the Colossus. Cara, esse jogo sempre me marcou muito, mas muito mesmo. Seja pela história, seja pelo ambiente, os colossos, a música. É um jogo que simplesmente me marca até hoje. E toda vez que eu vejo alguém falando sobre Shadow of the Colossus, eu paro para ouvir cada palavra, porque é um jogo que simplesmente sempre me marcou e sempre vai estar me marcando. E eu queria muito fazer um vídeo explicando para vocês o quanto eu amo esse jogo. Talvez vocês nunca vão entender, talvez vocês nem gostem desse jogo, talvez vocês nem vão gostar desse vídeo, mas simplesmente eu quero deixar bem registrado para mim o que esse jogo é, o que esse jogo sempre foi e o que esse jogo me trouxe de felicidade e de nostalgia, porque esse jogo consegue causar isso nas pessoas, uma nostalgia tão grande igual os colossos que tem nesse jogo. Então esse foi o vídeo. Foi um sistema bem diferente, foi um conteúdo bem diferente do que eu estou acostumado a trazer. Foi um roteiro completamente natural, eu não estou fazendo nenhum roteiro, eu só peguei coisas para falar nesse vídeo, porque eu realmente queria fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre esse jogo. E eu quero trazer mais vezes coisas relacionadas a tudo que eu gosto. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que esse vídeo ficou muito confuso, eu não consegui explicar nada, mas porque eu não quero tirar a graça de vocês de irem ver como esse jogo funciona e como esse jogo é tão marcante assim. Eu sei que muita gente não vai gostar do jogo, porque, como eu disse, é um jogo que trabalha com um sistema completamente diferente, mas pra mim é um jogo que sempre vai estar muito marcado pra mim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e fui. Eu sei que o vídeo tá quase terminando, mas eu tô passando aqui só pra avisar que esse vídeo deu muito, mas muito trabalho. Vocês podem ver aqui no cantinho aqui o tanto de coisa que eu adicionei nesse vídeo para deixar o vídeo bem explicadinho, o tanto de coisa que eu editei, o tanto de coisa que eu fiz. Então, por favor, rapaziada, se você estiver vendo esse vídeo e quiser ajudar bastante o canal, deixa o seu like e compartilha, porque esse foi um dos vídeos que eu mais trabalhei na minha vida. Foi um dos vídeos que eu mais demorei para editar. E cara, eu gostei de cada minuto. Sério, foi um dos vídeos que mais me agradou no mundo. Além de ser um conteúdo que eu sempre quis gravar, também foi um vídeo bem editado. Foi um vídeo que eu demorei horas para editar, um vídeo que eu esforcei o máximo. Então se você puder deixar seu like, adicionar os favoritos e compartilhar, porque realmente foi um dos vídeos que eu mais gostei, seria de grande ajuda. Então é isso. Obrigado aí a todo mundo que pôde compartilhar, obrigado a todo mundo que pôde acompanhar esse vídeo. E cara, muito obrigado aí a todo mundo e é isso.